Clara Barbosa Bernardo, eu curso Letras pela Universidade Federal de Viçosa e, sob orientação da professora Natália Gonçalves de Souza Santos, eu desenvolvi a pesquisa intitulada Entre Poetas e Críticos, Meta-Romantismo dos Periódicos Acadêmicos de São Paulo, 1847 a 1869. Bom, antes de tudo, é importante que nós façamos um panorama introdutório no que diz respeito à nossa pesquisa. Então, estamos pensando no século XIX, na produção do romantismo, especificamente a segunda geração. Caracterizando, nós temos uma produção marcada pelo cultivo ao sentimentalismo e principalmente o cultivo ao satanismo, que seria essa desesperança, esse pessimismo, essa obsessão pela morte, né? Seguindo, temos aí o periodismo acadêmico, mecanismo pelo qual a literatura era propagada no século XIX. Então, os jovens bacharéis tratavam de exercer a literatura, promovendo uma espécie de emancipação intelectual, cultural, artística, advinda da independência de 1822, né? E seguindo, temos finalmente a nossa palavra-chave, que é metaliteratura, fenômeno no qual nós nos debruçamos, né, no trabalho com a prosa e que já já nós explicaremos melhor. Bom, então os objetivos de nossa pesquisa são, como geral, compreender as posições estéticas adotadas pela segunda geração romântica a partir de textos metaliterários em prosa, como específicos, agruparem eixos temáticos dos textos localizados, a fim de delinear concepções de poesia e poeta, entender os diferentes tipos de manifestações metaliterárias em prosa e levantar os contos metaliterários e também, de maneira sumária, outros tipos de produção literária. Como nós desenvolvemos a nossa pesquisa? Pensando na metodologia, primeiramente se fez presente uma etapa de pesquisa e de revisão bibliográfica que diz respeito a esse momento de consolidação de uma base teórica. Depois, temos aí a etapa de levantamento do corpus. A nossa pesquisa é um trabalho com fontes primárias, então nós recorremos à hemeroteca digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, contando aí com cerca de 35 periódicos, nos quais nós estivemos imersos à procura dos contos metaliterários que foram posteriormente catalogados e depois analisados. Bom, mas antes de partirmos aos nossos resultados, é importante que nós compreendamos a concepção de metaliteratura com a qual nós temos trabalhado. Então, estamos pensando, né, que em meio à existência de um olhar bifurcado que separa a crítica do objeto literário, há a possibilidade de pensar na fusão desses dois elementos, que traria à tona o que nós chamamos de uma autoconsciência poética, ou seja, o momento em que a literatura ela é tomada como matéria de si mesma, né, trazendo então aí a metaliteratura, né? Mas como ela se comporta nos moldes das configurações românticas? Bom, o romantismo eclode como uma estética de desregulamentação da poética clássica, né? Então, diante dessa ruptura, os românticos vão sentir uma necessidade de se explicarem, trazendo então o código poético para o próprio objeto literário. Outra questão interessante, levantada por Boccaccio em Metapoesia e Crise da Consciência Poética, diz respeito ao fato de que o romântico tem consciência da incompletude da palavra e da fragmentação do sujeito. Então, ele sabe que no que diz respeito à representação de mundo pela palavra, há uma opacidade. Então, nós vemos se erguer uma metaliteratura como um sintoma da perturbação da consciência do romântico. Bom, agora nós podemos finalmente passar para os nossos resultados. Nós levantamos aí 63 contos, levantados aí nos nossos 35 periódicos, os quais foram divididos em uma lista residual, em que nós dividimos em temáticas como ultrarromantismo, baronismo, nacionalismo, e uma meta literária com 34 contos, que é o foco de nossa análise, né? Bom, pensando aí num dos nossos vieses, né, de catalogação e de análise, nós temos aí o viés temático. Então, chama-nos bastante atenção que, dentre 34 contos, 24 vão ao encontro do baronismo. E por quê?
Bom, uma hipótese com a qual nós trabalhamos diz respeito a considerar esse caráter conflituoso, né, do byronismo. Então, esse campo do noturno, da desesperança, abriria espaço para uma autorreflexão poética e para um desvinculamento da plenitude ficcional, né? E daí esse cultivo ao byronismo. Bom, outro viés diz respeito ao uso da metaliteratura, né? E aí nós precisamos, para entender isso, né, que seria para que a metaliteratura é utilizada, por que ela é utilizada, nós precisamos retomar o fato da desregulamentação da poética clássica, né, que evidencia uma necessidade de discussão do código poético, que ora é exaltado, ora é problematizado, né? Outra questão se refere ao fato de que os românticos estavam inseridos em uma sociedade que se capitalizava e que, por efeito, escanteava o meio literário. Então, qual é a função do poeta? Qual é o lugar da poesia, né, nessa sociedade aí do século XIX? Outra questão diz respeito à formação de um cânone, ora na academia, ora no 18. O que seria isso? As aparições de intertextualidades. Então, nós vemos que há personagens nos nossos contos que são leitores e que leem, portanto, Byron, George Sand, Goethe, né? Então, eles vão aí formando, né, um cânone na academia, ampliando assim a significação das obras, né, e também sedimentando, né, esse meio literário, esse hábito de leitura literária. Além disso, né, aí a questão da formação de um cânone no 18, nós vemos nomes de Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né, poetas aí do nosso arcadismo, né? Isso estaria imbricado com a questão de se erguer uma história nacional da literatura, né? Por isso esses nomes aí dos nossos arcas. Bom, agora nós podemos finalmente partir para um exemplo, né, que é um conto do Fagundes Varela, de 1861, em que o narrador se encontra lamentando-se, né, pela perda dos momentos com sua amada e com sua mãe, mas isso é interrompido para que o narrador possa expor uma concepção de poesia, fazendo então a metaliteratura, né? Então ele diz o seguinte: sabeis o que é poesia, desgraçados? A poesia é a cabeça ensanguentada de Chenier, rolando através do fumo da revolução pelas duras escadas do patíbulo. É Chatterton, o moço que mergulha nas torvas ondas do suicídio, a gainalda fanada de suas 18 primaveras. É Gilbert, que se estorce nas agonias da fome, entre as humildes paredes de um escuro patieiro. É Bocage, o loiro cisne da Lisia, que no contínuo expandir de suas férvidas inspirações, encher a pátria de harmonias, e agora coberto de endrágios, incendido pela febre, roçona suarento sobre os frios ládrios de um lupanar. A poesia do Vale, assassinado pela bala de um duelista. É Job Stern, morto pelas decepções. É Shelley, ateu, é Byron, descaído, é Nerval, esperando na miséria. Oh, a poesia é uma maldição. Sentiram nas sombrios cárceres de Spielberg o resignado cantor de Francesca de Remini. Disseram o brilhante sonhador de Lala Rook, Tasso na prisão, Milton na obscuridade, Camões no hospital. Então há, né, aí essa discussão do código poético, do que é poesia. Eles constroem um cânone, trazendo nomes como Byron, Bocage, e aí há essa discussão da função da poesia, né, que para ele é maldição. Finalizando, concluindo, temos aí a confirmação do cultivo à metaliteratura, que não é, então, um fenômeno das estéticas modernas, né, mas foi, sim, cultivada no oitocentismo. E aí a heterogeneidade na produção, tanto num plano geral, né, então nós temos contos que ainda não estão completamente sedimentados nesse conto. Há vezes em que nós pensamos, isso é um conto, ou é somente uma prosa poética, é um fragmento, né? Há ainda esse caráter muito híbrido dos gêneros e também
específica da metaliteratura, né? Ora ela é implícita, ora ela é explícita, ora ela vem por meio de intertextualidades. Fato é que ela foi sim cultivada.